Olá pessoal, bem-vindo a mais um tutorial do V-Ray para SketchUp. Neste vídeo tutorial eu irei estar apresentando para vocês como criar uma grama 3D utilizando o V-Ray Proxy e distribuindo essa grama na cena. Primeiramente eu gostaria de estar agradecendo a todos aqueles que curtiram o nosso canal e que também curtiram já a nossa fanpage. Muito obrigado, e quem não curtiu ainda, por favor, curtam aí, dê essa força aí pra gente, beleza? Também gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Barros, sou arquiteto e instrutor do SketchUp e já trabalho com SketchUp há 8 anos, e nas nossas aulas presenciais sempre procuramos fazer o curso de uma forma prática e objetiva, e durante esse período já formamos mais de 5.000 alunos em todos os nossos treinamentos. Para começar, eu irei abrir aqui um arquivo do SketchUp, onde nós vamos trabalhar dois elementos principais: a distribuição da vegetação e a distribuição da grama sobre o plano. Primeiramente, vamos desligar aqui as sombras do SketchUp para deixar o arquivo um pouco mais leve. E também vamos habilitar a opção de camadas, ligando aqui a camada árvores, que já é uma camada que eu já tinha criado, para poder deixar o nosso arquivo mais organizado. É muito importante trabalhar nas camadas, pois a gente pode estar desligando os objetos para deixar a cena mais leve. Primeiramente, nós vamos transformar essa árvore num arquivo V-Ray Proxy. Para quem não sabe, o Proxy é uma alternativa para que você consiga deixar o seu arquivo mais leve. Isso não quer dizer que a geometria não vai pesar no seu arquivo. De certa forma, você ainda vai ter um peso durante o processo de trabalhar no arquivo SketchUp, mas isso pode ser minimizado quando a gente desliga as opções das camadas. Ao transformar o componente em Proxy, nós vamos ter apenas um preview do objeto na cena, e esse objeto ele só vai aparecer realmente no momento que estivermos renderizando o arquivo. Para transformar o objeto em Proxy é muito simples. Selecione seu componente, vá até a opção Export V-Ray Proxy, e na sua pasta você vai dar um nome para o arquivo, simplesmente clicar em salvar. Quando ele abrir a janela de propriedades do V-Ray Proxy, basta clicar em OK. Ok, como podemos ver, o objeto já foi criado. Veja como a geometria foi reduzida para que possamos ficar com o arquivo mais leve. Agora nós vamos distribuir esse objeto em volta dessa cena. Eu criei dois círculos, onde eu vou estar colocando a vegetação no entorno e a grama nessa área interna. Para fazer isso, você poderia usar simplesmente a ferramenta mover e copiar para poder estar distribuindo esse objeto aqui em volta, do seu projeto, ou até mesmo usar a opção de rotacionar e copiar também para poder estar distribuindo nessa cena. Mas nós vamos usar aqui uma técnica desenvolvida por nós para poder colocar a vegetação em torno desse objeto. Para isso usaremos uma ferramenta adicional chamada For Tools. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse em cima de qualquer ícone e vou habilitar a ferramenta. Esse plugin está disponível na internet, você pode baixar para poder adicionar no seu programa SketchUp, para poder estar utilizando da forma que vamos mostrar nesse tutorial. Essa ferramenta, inicialmente, ela é utilizada para você poder criar pelos, gramas, criar tapetes. Aí você pode estar usando ela de várias formas. Mas aqui nesse tutorial, nós vamos utilizar um parâmetro dele, que é o parâmetro Make Ground. Você vai selecionar essa opção para poder distribuir a vegetação através da face selecionada. Para poder distribuir nesse espaço, primeiramente eu vou dividir essa face em duas. Desta forma, eu terei duas faces para poder estar trabalhando de forma diferente. Na janela do Make Crowd nós temos duas funções principais: a opção densidade, que vai ser o número de elementos que você vai aplicar na cena, e a opção Jitter, que vai servir para você poder fazer alturas variadas no objeto. Essa densidade, eu recomendo que você coloque um valor muito pequeno nela, para que você consiga distribuir de uma forma melhor os seus objetos. Eu vou colocar neste valor aqui 0.01, para que a distribuição seja menor na área selecionada. Em seguida a gente vai selecionar na lista. Nessa lista ele vai mostrar todos os objetos que a gente tem na cena, ou seja, todos os grupos e todos os componentes. Você vai selecionar o componente que você criou
para que você possa distribuir ele nesse espaço. Para distribuir, basta clicar na opção Make Ground. Só que nesse momento, eu gostaria de falar para você o seguinte. Quando a gente clica nessa função, ele automaticamente já vai criar um erro. A gente vai perceber isso aqui agora, olha lá. Olha só o que aconteceu, ó. Quando a gente criou aqui a vegetação, as árvores elas foram para fora aqui, olha, do espaço da gente, olha lá. Tá? Ele ficou distribuído aqui aleatoriamente em vários lugares. E na área que a gente gostaria que elas ficassem aqui, ó, ele não ficou distribuído da forma que a gente queria. Então ele sempre vai criar esse erro aqui, ó, tá? Na hora que você está criando, ele cria esse erro e aí você não consegue colocar as árvores aqui no lugar. Bom, mas como é que a gente vai resolver isso, né? Então aí é que vai a grande dica, tá certo? É esse macete que eu vou ensinar para vocês agora. Como é que eu consigo colocar as árvores dentro desse espaço aqui, ó, sem deixar elas se espalharem para fora aqui da face, ó? Vou primeiro clicar nesse objeto e vou deletar, tá certo? Vou deletar aqui novamente essa opção do Make Ground. O que nós vamos fazer é o seguinte. No objeto da árvore, no objeto Prox, que a gente vê aqui na cena, ó, nós vamos criar uma linha qualquer a partir aqui da base dele, ó. Vamos clicar a partir desse triângulo. Tá? Eu vou levar esse objeto aqui até a base. Eu vou levar essa linha aqui até o plano. Com esses dois objetos aqui selecionados, eu vou criar um novo componente. Tá? Eu vou clicar aqui, olha, botão direito do mouse, criar componente. E para esse componente eu vou dar o nome de árvore. Em seguida eu vou selecionar a opção definir eixos do componente. Ó. Clico na opção e na linha eu vou dar 3 cliques rápidos para poder posicionar os 3 eixos no lugar. Ele voltou para aqui para minha janela de criar componentes. Eu vou clicar simplesmente em criar. Tudo bem? Agora sim, eu tenho um novo componente aqui. E é este componente que eu vou utilizar para distribuir na face selecionada. Então vou selecionar a face novamente. Aqui na minha lista, tá, do Make Ground, vou até o final da lista. Vou clicar na opção Update para poder carregar o novo componente que eu criei. Vou voltar lá no final novamente e vou selecionar aqui a opção Árvore. E agora podemos clicar novamente na opção Make Ground. Vamos ver o resultado? Olha lá. Veja que as árvores agora, olha, elas não saíram de dentro dessa face. Olha só. Estão todas aqui, ó. E então você começa a criar novas árvores. Olha, você vai clicando na opção Make Ground e ele vai criando novas árvores. Na opção Jitter, você pode aumentar um pouco para que você consiga ter uma variação maior das alturas das árvores, olha, para que ela não fique tão repetitiva. Então você clica lá, ó, Make Ground novamente e você vai ver as árvores sendo criadas. Olha aqui, ó. Tá? Então você vai clicando até você conseguir preencher o espaço que você quer. Eu vou também selecionar essa face, essa outra face, e vou clicar novamente, ó, Make Ground, e você vai ver que ela permanece dentro da face. Olha aqui, ó. Tá? Sempre clicando e ele sempre preenchendo ele aí. Observe que o meu arquivo começa a se tornar pesado agora, olha, tá? Mas eu tenho toda a distribuição das árvores aqui, ó, dentro desse espaço, olha, tá? É importante saber o seguinte, essa linha que foi criada aqui, olha, dentro do Prox, né? Ela não vai interferir em nada no seu modelo, até porque o V-Ray ele não renderiza linhas. Se você não quiser que a linha seja renderizada, ela não vai ser renderizada. Então ela vai aparecer aqui, não vai aparecer aí na sua renderização, tá ok? Bom, agora que já criamos as árvores, vamos partir para a próxima etapa, que é criar a grama, que é o objetivo deste tutorial. Primeiramente eu vou selecionar aqui a cena 1. Vou clicar na cena 1 para que minha cena volte para o estado dela inicial. E nessa cena eu vou estar desligando aqui os elementos para que eu consiga trabalhar melhor no meu projeto. Vou selecionar aqui o Layer 0, vou desligar as árvores, vou também desligar as sombras e vou atualizar a minha cena. Agora vem a etapa de criar a grama. Aqui eu vou utilizar um arquivo já pronto. Um arquivo que eu tenho aqui, ó, com várias variações de grama. Com esse tipo de arquivo aqui, eu vou transformar o objeto em Prox e em seguida eu vou estar distribuindo lá na face no meu projeto. Então vou selecionar aqui o objeto,
Ctrl C. E novamente no meu arquivo, vou afastar aqui um pouco, Ctrl V, tá? Vou colar ele aqui, ó. É muito importante a gente criar uma camada para esse objeto, para evitar que ele fique pesado também na hora que a gente estiver trabalhando, a gente poder desligar ele a qualquer momento. Então vou clicar aqui na opção adicionar camada, vou dar o nome para a camada grama, e esse objeto eu vou transferir ele para a camada grama também, ok? Agora a gente vai fazer uma linha para também separar essa face, para que eu não tenha uma face total aqui, para poder colocar o elemento de uma única vez. É importante você estar separando aqui o seu objeto para fazer por etapas, tá ok? Então, ó, vou cortar aqui, ó, em 3 espaços que eu posso estar trabalhando. No caso, eu vou apenas aplicar a grama nessa área central aqui, ó, tá? E para isso, eu também vou colocar uma textura aqui. Essa textura vai servir para evitar que eu veja aqui, olha, algum espaço vazio, certo? Onde não vai ter grama. Então você vai adicionar simplesmente uma textura. Eu vou criar aqui uma nova textura. Vou dar o nome para ela de grama. E vou pegar aqui uma imagem de grama que eu já tenho aqui, olha, já pronto também, textura. Vou colocar um tamanho para ele aqui, tá? 3, tá legal o tamanho. E vou aplicar essa textura aqui no meu plano, ó. Dessa forma eu vou evitar que algum espaço vazio apareça como se tivesse ali em branco, né? Então vou deixar ele tudo aqui na grama, tá? Agora vamos lá. Vamos criar aqui o nosso prox primeiramente, ó. Vou selecionar aqui o meu componente grama. Vou até a opção Export V-Ray Prox. Vou dar o nome para ele de grama e vou clicar em salvar. E OK. Prontinho, ele já foi criado. Agora eu vou começar a distribuir esse objeto na minha cena, tá bom? Vamos fazer novamente da forma tradicional, tá? Vou selecionar aqui a face e em seguida vou selecionar o objeto aqui na opção. Vou clicar aqui, ó, em Update, tá? Para poder atualizar. Vou selecionar aqui a opção V-Ray Prox, grama, né? A opção da grama, e novamente vamos distribuir esse objeto. Desta vez eu posso aumentar um pouco aqui o tamanho, ó. Eu recomendo que você use aqui um tamanho de 2, por exemplo, tá? Nessa densidade aqui, ó. Na densidade você vai usar um valor 2, fica melhor para você poder distribuir. E o jitter você pode deixar ele reduzido aqui também, para que a grama não fique tão variada, tá certo? Você pode aumentar depois o tamanho dela aí. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou clicar na opção Make Ground e novamente a gente vai ver que a grama ela é distribuída de forma aleatória. Olha só o que aconteceu, olha lá. Tá? Olha aí o que aconteceu, ó. Aí você vai ver a sua grama toda distribuída dessa forma e vai pensar, poxa, aí não vai dar para trabalhar dessa maneira. Então o que é que a grande maioria das pessoas fazem? Eles distribuem a grama aqui usando a ferramenta mover e copiar. Só que se você usa a ferramenta mover e copiar para distribuir essa grama aqui, ó, ela vai ficar toda repetitiva, ela vai ficar toda igual, tá? Ela vai ficar sempre da mesma forma, tá? E se você for querer aí girar a grama ou fazer um tamanho diferente para uma parte da grama, você não vai conseguir fazer isso de uma forma muito prática. Então o que é que a gente vai fazer? Ó, vou desfazer aqui, tá? Vou retirar essa grama aí. E o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai selecionar aqui a grama. Eu vou criar uma linha, tá? Da mesma forma que a gente fez lá com a árvore, olha, eu vou aproximar aqui, ó, vou criar uma linha qualquer, selecionando aqui a seta direcional para baixo para poder a linha ir realmente para o plano, né? Para poder colocar a linha ali no plano e vou clicar aqui na face, olha, a minha linha já está criada ali, ó. Vou selecionar a linha, segurando a tecla Ctrl, né? Seleciona a linha também e o meu objeto aqui já está selecionado, né? O meu prox. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, criar componente e vou dar o nome para ele de grama também. Lembrando que você vai ter que selecionar aqui, ó, a opção definir eixos do componente e selecionar aqui o centro, né, a parte aqui, ó, embaixo dele, ó,
clicando 3 vezes rápido. Prontinho, voltou aqui para a parte de criação, clica em criar e já está pronto o meu novo componente aqui. É esse componente que eu vou distribuir na face aonde eu quero que a grama fique, tá ok? Então vou, baixar aqui, vou procurar aqui a opção Update, novamente, Update, para poder carregar novamente esse objeto. E vou voltar lá na lista e selecionar o meu componente, grama, tá ok? Não virei proxy, né? Lá, grama. Então esse elemento grama, voltando aqui novamente, nós vamos selecionar a face e clicar na opção Make Ground. Vamos ver agora qual vai ser o resultado. Olha lá, a nossa grama aqui, bem distribuída, tá certo? Essa aqui é que é a grande dica, tá? Esse aqui é que é a dica, olha. Tá? O que você vai fazer aqui, Você vai estar distribuindo a grama sempre dentro desse espaço, olha. Tá vendo? Ela fica bem distribuída aqui. Você pode estar variando o tamanho dessa grama e aumentando a quantidade aí de objetos, tá? Então, olha lá, vou aumentar aqui a opção Jitter para ele ficar com um tamanho diferente, tá? Tamanho diferente, e clico aqui na opção Make Ground, tá? E ele vai preencher novamente aqui o espaço, tá? Ele vai estar fazendo o cálculo aqui embaixo, da quantidade de polígonos. Olha só, são bastante polígonos aqui, mas como ele está com a opção V-Ray Proxy, essa quantidade é bem menor do que se a gente estivesse utilizando o objeto aí 3D real, tá? O objeto em 3D propriamente dito aqui, o arquivo já fica super pesado, tá bom? Olha lá, eu já não consigo mais mexer bem aqui, tá? E eu vou clicando novamente lá, Make Ground novamente, tá? E a gente vai clicando nessa opção até preencher todos os espaços aqui, É interessante que essa opção Make Ground, ela não cria um objeto em cima do outro. Ela vai sempre criar aqui sobre a face. E dá para ver nitidamente aqui, que eu tenho elementos pequenos, elementos médios. Esses elementos vão variando aí. Você pode estar alterando o tamanho dele aqui, na opção Jitter, tá? Se você não quiser que ele fique com tamanhos variados, você pode deixar ele aqui no valor mínimo ou até mesmo valor 1 ali, que você vai conseguir criar esse efeito, tá ok? Então olha lá, eu vou clicando, ele vai calculando aqui e vai adicionando nos espaços vazios aqui a minha grama. É importante saber que esse objeto que você está criando aqui, olha, ele vai estar renderizado, ele vai renderizar da maneira correta. Na hora que você clicar no botão Render, ele vai renderizar, mas aqui no seu arquivo ele vai estar de uma forma bem mais leve. Você vai continuar selecionando a opção Make Ground até você criar todo esse plano aqui de grama, tá ok? Bom, esse aqui é o resultado final da nossa renderização. Nós conseguimos criar uma vegetação que, apesar de ser a mesma, né, ela aparece de forma diferente aqui, olha, cada uma de um tamanho diferente aí, um formato também, graças à ferramenta ForTools. Da mesma forma como a grama, né, a gente consegue ver aqui uma variação da grama muito legal. Você precisa, claro, colocar uma resolução maior no seu projeto para você poder ter uma qualidade melhor também. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, valeu, e também se inscreva no nosso canal para poder estar recebendo aí novos vídeos. A gente vai estar sempre lançando aí grandes novidades, tá? Eu também separei um material que você pode acessar aí no link aí embaixo. Pode clicar aí no link e você vai receber uma apostila aí gratuita do V-Ray, as maiores informações do V-Ray. Essa apostila é uma apostila desenvolvida por nós mesmos, tá? E também, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode estar fazendo aí suas perguntas, tá? Vou deixar esse vídeo aqui aberto para vocês deixarem perguntas aí, que no próximo vídeo eu vou estar respondendo, beleza? Então valeu, gente, e até a próxima.